Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Patrimônio Preservado. Esse podcast que a gente, ou você está nos vendo pelo YouTube, ou você está nos ouvindo pelo Spotify. E esse é um canal, esse é um local onde a gente conversa sobre planejamento patrimonial da família, planejamento sucessório da família. Eu estou sempre trazendo aqui profissionais dos mais variados rincões do Brasil para você entender que planejamento patrimonial se faz em todo o Brasil. Esse planejamento profissional também é para muitas pessoas que não imaginam que podem se beneficiar com planejamento patrimonial. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, mais um convidado que eu tenho muita alegria de chamar de amiga, que é a doutora Priscila Ziliani, que ela fala do glorioso estado do Mato Grosso, e ela trabalha no agro, que é uma situação que eu sei que vocês sempre me pedem para comentar um pouco mais, que é sobre o agronegócio. Doutora Priscila, seja muito, muito bem-vinda aqui. Agradeço muito você ter separado aí o seu tempo para conversar com os meus ouvintes. Assim, é sempre um prazer estar falando com você. Nós que até nos encontramos recentemente aqui no Rio de Janeiro num evento, mas é sempre muito, muito, muito prazeroso estar conversando com você sobre planejamento patrimonial no agro. Eu queria que você se apresentasse aqui para os meus ouvintes, né? Quem é a doutora Priscila Ziliani, né? E da onde ela está falando, principalmente. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? Não sei aí qual momento que você está nos escutando. Bom, primeiro eu que fico honrada em receber esse convite seu, e há quanto tempo, né, que eu estou aqui falando, vou vir, vamos fazer, vamos fazer, É vamos fazer. verdade. Hoje eu estou até um pouco sem voz em razão desse calor, né, que faz aqui em Mato Grosso inteiro, uma das maiores ondas de calor que está, infelizmente, nesse mês de setembro. Mas estamos aqui para cumprir aqui, falar um pouco desse universo da holding rural, do agronegócio e tudo mais. Bom, meu nome é Priscila Ziliani, eu sou advogada, trabalho também com planejamento patrimonial da família, com um pouquinho afinco aí no agronegócio, porque estou em Mato Grosso, no seio, né, do agronegócio aqui, então não tem para onde correr, aqui é agro total. A pessoa pode ter um hospital, mas ela tem uma fazenda. A gente sempre tem essa vontade. Eu mesmo sou advogada, mas daqui a pouquinho eu também tenho meu gadinho ali. Também vou ser produtora rural, de fato, de verdade, aqui mesmo. Bom, eu falo aqui hoje, especialmente, estou falando aqui de Pontes Lacerda, Mato Grosso, que fica na zona oeste de Mato Grosso, mas eu atuo, minha sede do escritório é em Cuiabá, Mato Grosso. Que beleza. A gente até estava conversando, e os meus ouvintes sabem que eu não atuo no agro, eu atuo aqui no Rio de Janeiro para holdings familiares 100% urbanas, né, que pegam aqui o estado de Janeiro. Não é incomum que o meu cliente tenha alguma coisa que seja considerada em zona de agronegócio, como um sítio, uma fazenda, mas basicamente eu trabalho com holding familiares urbanas. E a gente sabe que tem uma certa diferença, né? Eu sei que até o sentido, o motivo para você, às vezes, fazer um planejamento patrimonial no agro extrapola muito a questão de você não fazer o inventário. Acho que a questão do legado, de passar o patrimônio para as próximas gerações, está muito mais arraigada no agro. Como é que é essa coisa? Vamos começar por esse começo aí de entender as razões que o produtor rural deve fazer um planejamento. Lembrando, como eu sempre lembro, os contatos da doutora Priscila vão estar na descrição do vídeo no YouTube e do áudio no Spotify. Se você é do Mato Grosso, de região, ou se você tem propriedade rural e quer conversar sobre planejamento com uma pessoa competentíssima nessa área, não perca a oportunidade de estar em contato com a doutora Priscila. Ela vai deixar os contatos aqui, telefone, e-mail, rede social. Então, se você também não segue ela, passa a seguir, principalmente se você tem interesse no agro. Mas me conta, essa questão tem uma diferencinha aí, não tem? Então, Alex, eu falo que a holding aqui para nós do agronegócio, ela vai além do inventário, é além de evitar uma alta carga tributária, ou além de passar por esse doloroso processo de inventário, que para mim é um dos processos mais caros que se tem no Brasil.
e não só pelo seu valor econômico, mas muito pelo emocional. Aqui o produtor rural, nós falamos muito sobre o legado desse produtor, sobre fazer aí essa transição, essa troca de bastão desse produtor rural. Não muito raro, nós encontramos aqui produtores rurais que vieram com as mochilas nas costas, geralmente aqui do sul do nosso país, e realmente abriram o Mato Grosso de fato, né? Então, assim, ele tem muito valor. A terra, eu falo que a terra do produtor rural não é só mais uma fazenda, não é só mais uma atividade, não é só da onde ele tira a comida dele, né? Vai muito além, é um filho, é onde ele quer cuidar, onde ele tem um amor, um carinho e tudo mais. E por que eu falo isso, né? Como que você pode falar isso com tanta propriedade? Porque eu sou bisneta de produtor rural, eu sou neta de produtor rural e eu sou filha de produtor rural. Pô, Então que eu legal. cresci escutando tudo isso, eu cresci sendo ensinada eu fui ensinada o tempo inteiro a cultivar, né, aquilo tudo que nós construímos, a ter carinho, a ter amor. O produtor rural não é aquele que poucos, né? Eu vou falando aqui da grande maioria que eu lido, que é mais do lado da pecuária. Eles têm 70, 80 anos e está na frente da fazenda, né? Ele monta o seu cavalo ou vai com a sua caminhonete, com algo assim, para ver como que está o pasto, como que o gado está fazendo, será que o gado está comendo, será que não está? Então ele fica à frente da sua operação. O produtor rural ele pode ter um maquinário lá de 5 milhões, que a gente fala que são as colheitadeiras, enfim, e ele está lá no meio de todo mundo, se precisar, com uma enxada na mão. Então, o produtor rural ele tem essa vontade de que realmente essa propriedade passe para as suas gerações futuras, mas não só para manter o valor agregado ali na sua família, né, dos seus filhos ou dos seus netos, mas para passar a sua história, porque a sua história foi construída ali em cima daquela terra. E engraçado que não é assim, pelo que pouco que a gente vê aqui, tem uma questão que é você quer comprar terra barata e espera o inventário na área rural, né? E eu acho que é um pouco isso que você acaba ajudando a família a não passar, né? Quando você que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que você está explicando, o amor do produtor rural pela terra. Mas beleza, uma hora ele não vai estar mais aqui. Se não houver uma organização que é a sua matéria de estudo, normalmente um pedaço dessa terra se perde no meio do caminho, ou não. E eu tenho certeza que algum produtor rural que está nos ouvindo, nos vendo, enfim, ele ou já comprou uma terra que estava em processo de inventário, ou vendeu uma terra que estava em processo de inventário, ou algum vizinho fez alguma coisa dessa. Entendeu? Por quê? A propriedade rural, o que está acontecendo? Cada vez mais está gerando, está tendo um aumento ali no teu valor econômico. Então, o produtor rural comprou essa propriedade há 20 anos atrás, ou nem comprou, foi ele que constituiu ela, né? O proprietário originário, né? Talvez, não sei. E hoje ela vale alguns milhões. Principalmente aqui no estado do Mato Grosso, são terras hipervalorizadas, digamos assim. Na medida que esse produtor passa por um processo de inventário, ou por falta de uma informação, ou por achar que ele não é bom o bastante para se valer dos sistemas que nós temos no Brasil para evitar o processo de inventário, né, porque o processo de inventário deixou de ser obrigatório, ele passa aí por esse maldoso que vai dilapidar o patrimônio desse produtor rural, quer queira, quer não. O que eu falo para o produtor rural assim? O fato de você passar por um inventário, você dilapida aí de 20% a 40% do seu patrimônio. Como é que você faz a conta, produtor rural? Ele mesmo faz a conta dele. Dá tantas sacas de soja. Dá tantos caminhões de gado. Né? Putz, vou pagar o ITCMD. Quanto que é o ITCMD, doutora? Aqui no meu estado, 8% sobre o valor do mercado. Nossa, então 8% vai dar o quê? Vai dar 3, 4, 5 carretas de gado. Né? Então, assim, ele começa a fazer essa conta. E aí, se ele descobrisse que o processo de inventário ele não é mais obrigatório e que ele simplesmente precisava se valer de um sistema de planejamento patrimonial, ele pensa assim, por que não? E além de fazer tirar o inventário para fora da vida da família, é você, de fato, né, fazer aí essa troca de bastão.
onde esse sucessor já está um pouco mais pronto, onde a gente tenta trabalhar esse sucessor e trabalhar também a atividade rural, porque ele sabe que às vezes, se ele sai da frente, a roda para de girar, entendeu? Então ele tem que pôr alguém ali um pouco mais à frente. E o que eu vejo também, que saindo dessa questão de inventário, é que não é incomum, pelo menos a pouquíssima experiência que eu tenho, de que normalmente, por exemplo, o produtor rural tem 3 filhos, um é médico, um é engenheiro e o outro está lá, remando com ele no barco. E quando ele cria uma estrutura mais profissional, digamos assim, que é o planejamento patrimonial, para organizar, os herdeiros também se beneficiam, porque o que está lá vai ter incentivos para se manter lá gerando a receita que aquela terra tem que gerar, e os que não estão lá também se beneficiam pelo repasse de receita na medida justa que tem que ser repassada. E quando isso está numa estrutura bem organizada, inclusive os próprios herdeiros acabam não brigando, um querendo vender, outro não, um precisando de dinheiro, outro não. Eu vejo muito isso, não sei se eu estou muito errado ou estou muito certo nesse meu pensamento. Está certíssimo. Aqui o que acontece? Geralmente o filho mais velho é o que sempre fica com o pai, e os outros saem para ganhar, estudar, enfim, ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim, são médicos, advogados, contadores, enfim, têm as suas carreiras e não pretendem voltar para a cidade para fazer aí, laborar aí na fazenda. E geralmente tem aquele sucessor que a gente fala, né, que não é o herdeiro. O herdeiro é quem vai herdar lá e tem o sucessor, quem vai tomar a frente ali dos negócios de fato da família. E esse sucessor, a gente consegue trabalhar para que ele realmente assuma essa atividade e consiga repassar ali os valores de igual maneira, ou como foi ordenado para aquele patriarca, um momento por aquele patriarca, para que chegue ali aos seus filhos também, os herdeiros, né, os que estão lá fora. O que é bacana a gente falar aqui? O produtor rural, ele sempre gosta de estar à frente do seu negócio. Ele tem que entender que quando ele não faz o planejamento patrimonial, que é aqui no nosso caso a holding rural, ele vai fazer o Estado estar à frente do negócio dele. É isso que ele tem que entender. Hoje ele está com a caneta, hoje ele tem a caneta e ele pode assinar o que ele quiser. A partir do momento que ele vem a óbito, que os filhos dele têm que passar por um processo de inventário, tudo para. Tudo para. E quem pega a caneta vai ser o Estado. Então, o Estado vai ordenar como que vai querer que esse patrimônio seja dividido. Enquanto se esse produtor resolve fazer o planejamento hoje, né, em vida, no pleno gozo da sua vida, é ele quem decide como ele quer que esse patrimônio seja dividido. É claro, né, Alex, sempre lembrando, respeitando a legítima de cada filho, mas ele pode designar: eu quero que o meu sucessor fique com um pouco mais de patrimônio, ou um pouco mais de relacionamentos aqui dentro da fazenda. Eu vou querer que aquele filho que está lá em São Paulo já pegue, geralmente tem apartamento, pegue o apartamento, ou que tem bolsa, enfim, algo nesse sentido. Né? Então, ele consegue colocar cada filho em sua caixa, se assim ele bem entende. Se não, divide-se da forma como ele quer que se divida, todo mundo igual, todo mundo ali dentro da mesma seara. Né? E também tem aqueles produtores rurais que nenhum filho quer ser o sucessor. E aí, o que vai fazer? Será que vai deixar esse patrimônio que ele construiu à míngua ou se esvair? Não, ele pode também contratar um administrador profissional, alguém que vai estar à frente do negócio da família, e os filhos sempre ali, né, em um determinado ponto dentro da empresa, para que a gente possa fazer algumas ponderações, para que ele possa fazer algumas ponderações, como se fosse um acionista. Então, a gente já começa a caminhar um pouquinho para essa questão de que uma das grandes utilidades do planejamento patrimonial no agro é essa organização profissional do negócio em cima da terra, que é uma grande diferença do planejamento patrimonial aqui em urbano. Porque, assim, não é
digamos assim, muito diferente quando a pessoa vem, por exemplo, com um patrimônio imobiliário grande, que aí ele acaba alugando salas, galpões, apartamentos, mas e aí você gera a produtividade desse plantel de patrimônio. Mas isso pode acontecer ou pode não. Já tem planejamentos aqui que a gente faz com alguns imóveis, mas são todos imóveis de uso daquela família. Então, não há aluguel a se falar. Já no agro, não. Sempre que você colocar um patrimônio de agro, é um patrimônio produtivo. Então, o planejamento, além dessa questão de não fazer mais o inventário, ele entra nessa questão de governança da família, entra nessa questão de organizar o negócio mesmo, né? Como você está explicando, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Ó, Alex, o que acontece com o produtor rural? Frente ao empresário. Primeiro que o produtor rural, pequeno, médio produtor rural, ele acha que a holding rural ela é aplicada para as grandes fortunas, grandes propriedades. Se você ir do Rio de Janeiro falar assim, mas o que é a grande fortuna e a grande propriedade, nós vamos falar valores diferentes, certo? Então a gente tem que entender que isso é subjetivo, né? O que é grande para mim pode ser não ser para você. Aqui um patrimônio ok, a gente começa falando em patrimônio de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Um sítio que está começando aqui, né? Digamos assim, uma fazenda que está ali começando. Então, esse produtor rural, principalmente o pecuarista, ele é mais conservador. Então, ele acredita que tudo que ele está fazendo até hoje vai fazer com que ele e os filhos dele tenham o mesmo ganho daqui a 10, 15 anos. E não é assim. Então, aqui a gente traz essa ideia para o produtor rural de organização patrimonial. Organização também dos tributos que ele paga, né? Então, quando você vê qualquer hold, Alex, que a gente vai falar tanto familiar, quanto urbana, quanto rural, nós temos o viés, organização e segregação, certo? O produtor rural, ele tem tudo no seu CPF. A gente sabe que o CPF tem alguns incentivos, perfeito. Mas se acontece algum problema dentro da fazenda, todo o acervo patrimonial desse produtor rural vai ser atingido. Se acontece algum problema fora da fazenda, a fazenda vai ser atingida. Então, pensa bem, é o fluxo de caixa dele, é a produção dele, é o seio de vida dele e está totalmente assim, exposto. Exposto, isso é verdade. Exposto. Por quê? Por uma crença de que a holding rural é só para multimilhardários, milionários, bilionários. E não, a gente não tem patrimônio mínimo, médio ou grande. Você não precisa ser pequeno, médio ou grande ou mega produtor rural. Você precisa ser alguém que queira proteger o seu sustento, o seu legado, o seu labor, né? Começando por isso. Então a gente busca fazer o quê? Fazer essa proteção dessa fazenda para que ela não seja atingida por qualquer revés financeiro. Aí a gente vê também, Alex, aí o produtor rural fala assim, mas então, Priscila, quando a gente faz isso, essa holding para proteger a minha fazenda, quer dizer que eu vou começar a ter que tributar a minha atividade rural por um CNPJ? Porque se for assim, eu não quero, porque eu vou pagar mais em tributos. E eu te digo que não. Que o produtor rural ele pode escolher se ele vai querer continuar no CPF dele, que várias vezes, a grande maioria das vezes, é vantajoso, então permanece no CPF a atividade, e a fazenda fica em outro bloco, né? Então aqui você já tem uma pequena segregação da propriedade com a atividade dele. E sem contar também que para incentivos financeiros de uma PJ para uma PF, a PJ sempre tem um pouquinho mais de incentivo financeiro. E a gente sabe que o produtor rural ele vive de capital de giro também. Ah, verdade. Me parece que deve ser até mais fácil ele obter empréstimos quando ele está pejotizado do que com o CPF, porque me parece que essa coisa, eu acho que o banco prefere mais lidar com pessoa jurídica do que pessoa física. Agora, muito interessante, porque aí a gente está caminhando, então, para que o planejamento patrimonial ele sirva para produtores de qualquer tamanho e qualquer idade. Porque é muito comum para nós, aqui da área urbana,
que o raciocínio em fazer um planejamento patrimonial ele comece quando o cara já está ali na casa dos 60 e muito, 70, porque é quando ele começa a entender que ele não vai durar para sempre e ele começa a se preocupar com isso. Já pelo que você está me explicando, um produtor rural de 50 e poucos anos, que vai ter a atividade dele totalmente organizada pelo sistema, já está na vantagem e vai ganhar de bônus a questão da transferência para as futuras gerações, né? A coisa começa por aí, né? Eu acho que tem uma mística aí de que holding é para grandes produtores, que você está dizendo que não é, e também para pessoas velhas, que também não é. Principalmente no agro, quanto mais cedo, melhor, né? Pelo que eu estou entendendo. Sim, eu vou até além, né? Você falou 50 anos. Eu acho assim, aqui tem muito jovem que está herdando suas propriedades, né? Passou pelo inventário, ainda mais pelo Covid. Então, assim, eles falam assim, mas às vezes eles não são casados. E às vezes eles não têm filhos. Então não tem por que fazer uma holding familiar, né? E na verdade, não. A gente tem que vir com a ideia de crescer protegido, crescer segregado. Né? Então, assim, semana que vem eu tenho um atendimento com um casal que tem 30 e 35 anos. Olha, que legal. Pois é. Né? Por quê? Porque eles estão começando a entender que se você cresce organizado, você consegue se alinhar melhor. Isso quer dizer que quem está meio desorganizado não dá para correr atrás do prejuízo? Dá para correr atrás do prejuízo. Então, não precisa de idade, não precisa de valores, não precisa de nada disso, né? O planejamento patrimonial, o próprio nome disse, é planejar, é fazer de algo organizado e segregado para que você zele do seu CPF, zele das suas propriedades, zele do seu acervo patrimonial. Né? Eu falo que é muito mais que isso também. É zelar de todo o cuidado que você teve durante esses anos, ou desses anos que o seu pai teve, você teve que passar por um processo de inventário e hoje recebeu tanto propriedade urbana quanto uma propriedade rural, que se utilize do sistema de planejamento patrimonial para proteger assim, não deixar a sua geração futura passar pelo que você passou. Entendi. Mas e me conta uma coisa, para quem é totalmente urbano, então assim é uma dúvida. O pecuarista e o agricultor. O agricultor, eles têm também dinâmicas diferentes ou não? Questões diferentes a serem tratadas, que todo mundo resolve no sistema de planejamento patrimonial. Mas existem dinâmicas diferentes para essas pessoas, ou não? Existe, como qualquer outra atividade, né? São atividades diferentes. Então, existem dinâmicas diferentes. Aqui, o agricultor, que é o agro, né? A gente trabalha com valores um pouco maiores, mais arrojados, onde a gente consegue fazer alguma tributação, que ele tem alguma isenção ali para vender os seus grãos, depende se ele vai vender para alguma trend, algo nesse sentido. E o pecuarista, a gente consegue também determinar ali algo para ele, se ele vai vender ali para o frigorífico, para ter algumas vantagens tributárias. Geralmente, dependendo do rebanho, né, do saldo de semovente que ele tem, se é vantajoso a gente permanecer no CPF, ou se é já vantajoso a gente ir para o CNPJ. Então, todas são essas articulações, mas que não foge muito da área de cada um. É sempre trilhando, cada sistema é um sistema. Né? Cada hold é um polegar, é uma identidade aqui da pessoa. O pecuarista, o seu vizinho pecuarista, terá holding diferente, porque a holding você tem que estudar a finalidade dela para o que ela está sendo constituída. Será que é só para evitar o inventário? Será para a gente ter uma redução da carga tributária? Né? Será que é para a gente perpetuar o legado? Será que nós vamos trabalhar um pouco da governança familiar ali nessa atividade? E de igual maneira ali para o agronegócio em si. Que interessante. Isso é bem interessante. E você estava conversando comigo antes da gente começar a gravar, e você me contou uma coisa que eu não sabia, não tinha nem noção, e já faço um disclaimer aqui.
não se trata de nada político, não se trata aqui de esquerda ou de direita, mas você me trouxe uma questão que envolve o MST e a propriedade rural que eu não tinha me atentado. Traz de novo essa informação para a gente partilhar aqui para eles. Tá, vamos lá. Quando você passa por um inventário, o que acontece? Tudo para. O CPF daquele patriarca, então, foi cancelado, né? Isso. Então, quando isso acontece, a gente sabe que o inventário ele leva aí de 20% a 40% do patrimônio. Os maiores valores têm que ser pagos à vista, tem que estar liquidado. Isso. E o produtor rural, ele tem seu maior valor, que é a sua fazenda, que não está liquidada, certo? Certo. O que acontece? O filho desse produtor rural tem esse valor liquidado para pagar o processo de inventário? 20% ali, mais ou menos? O produtor rural ir junto com a gente. Produtor rural, pega a tua propriedade rural agora, vê quanto que é. Coloca 8%. É o valor que você vai pagar para o ITCMD. Liga para o teu filho e fala, filho, você tem esse valor na conta? Se não tiver, possivelmente, ou ele vai vender um gado, ou vai ter que vender a fazenda, alguma coisa nesse sentido. Então, o que você começa a imaginar? E tudo para que isso tudo aconteça, Alex, para ele vender o gado ou a fazenda, ele tem que bater na porta do judiciário, falar assim, juiz, autoriza eu vender o gado ou vender a fazenda? Ou não, ou para comprar o sal para o gado, para dar alimento para o gado, ou para adubar a sua terra. O seu filho vai ter que bater no juiz e falar, juiz, você autoriza eu comprar o sal para o gado? É isso que acontece. Então aí você vai vendo que a atividade não vai começar a rodar, não vai rodar. Lembra que eu falei, a roda não vai girar? Sim, exatamente. Não vai girar, a engrenagem não vai girar, pelo contrário, a engrenagem vai travar. Saiu a peça mais importante, que é o patriarca, que é quem estava à frente do negócio. Neste momento, o que acontece com uma fazenda que não tem esse giro, que tem que toda hora bater no judiciário, que a gente sabe que é muito rápido, né, Alex? Oh, meu Deus do céu! Para você, para pedir alguma coisa, pagar os ganhos de capital, enfim. O que acontece, Alex? Trocando aqui miúdos com esse produtor rural. Sua propriedade fica inativa, parada. Ou vende-se todos os gados e você não é mais um produtor. Você deixou de ser produtivo. E aí a gente entra em um pequeno detalhe. Uma terra improdutiva, e tem que se comprovar que ela é produtiva, caso você queira, e isso precisa de organização, ela é passível de que ela não exerce a sua função social, que é a produção, e dá brecha para o movimento MST entrar dentro da sua propriedade. E quando a gente fala em movimento MST, nós não estamos falando, porque às vezes as pessoas pensam assim, é o fulano, ciclano, beltrano que estava passando aqui e resolveu invadir. Não, o movimento MST é uma organização. Então, ele tem um estudo de toda a área que está acontecendo ali, de todo aquele município, inclusive das áreas que estão em um processo de inventário. Que muitas vezes, Alex, o problema do inventário não é só os valores, envolvem brigas entre herdeiros e fica ainda muito mais litigioso, muito mais problematizado e muito mais caro o processo de inventário. Então, o que acontece? O MST entra, entre aspas, legalmente na sua fazenda, alegando que ela está improdutiva. E até tu explicar que focinho de porco não é tomada, já era. A família perdeu a propriedade que detinha. Isso. Ou se não perdeu uma toda, uma certa, e vai ter que gastar muito para desapropriar para tirar o MST dali, caso ganhar. Você sabia? Você sabe, Alex, uma coisa que eu não falei ali nos bastidores para você, mas quem tem que pagar os valores para aquelas famílias, quem tem que desabrigar aquelas famílias é quem move a ação. Então, se aquela família não tem o dinheiro, a pá, o que for, caminhão para colocar todo que está ali construído, é você que movimentou para falar, olha, essa propriedade é minha. Ué, eu tenho que indenizar os caras que me invadiram? As pessoas não têm noção do gasto que é você fazer
uma ação, porque não vai ser só uma ação de inventário. Você não está falando mais só em processo de inventário. Você está falando de uma reintegração. Meu Deus do céu. Então, aí a advogada dá com rodo, né? Enquanto você acha caro o que o advogado cobra no processo de inventário, consulta o advogado que cobra nessas ações. Meu Deus do céu. É o dobro, o triplo, entendeu? Então, assim, e aí você me pergunta, mas o que a Hold tem a ver com isso? A Hold não deixa que o processo de inventário aconteça. Ou seja, A não para a Hold sua não pode. produção. Então, para a sua produção. Os seus filhos já vão ter acesso à fazenda quando você não estiver mais aqui, né? Então, pelo movimento de gatilho ali, eles vão ter acesso a essa fazenda. Então, vai Exatamente. mitigar. Não vai acontecer? Sim, pode acontecer, mas mitiga de 100, 98% o fato do MST ir à tua fazenda em razão de uma inaprodutividade, perdi a palavra, inaprodutividade, improdutividade, em razão de uma Produtividade. entendeu? Então ele vai privar isso, ele vai mitigar que esses danos aconteçam a você, a sua família, a sua propriedade, em respeito ao seu legado. Cara, realmente isso é muito fora da minha realidade. Eu confesso que eu não sabia e estou estarrecido com isso. Assim, quer dizer que se você deixa, trocando em miúdos, se você é produtor rural e está nos escutando, entenda isso. Se você deixa a sua propriedade ir para o inventário, existe uma chance enorme delas ser legalmente elegível a ser invadida pelo MST. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. É uma coisa que eu não esperava, não. E Alex, invadida por uma solução que hoje, se o produtor está nos escutando, ele teve na mão. Verdade. Então, Verdade. assim, uma inércia é uma decisão. Ah, eu não vou fazer agora. Você está decidindo por, você assumiu o risco. Isso eu falo muito para os meus clientes. Qual é o momento ideal de fazer um planejamento patrimonial? Hoje, agora. Na realidade, você já está atrasado, porque você já tem patrimônio. E O as ideal é pessoas que você fizer sem patrimônio, para ficar baratinho, inclusive, para você. aquilo que a gente começou falando, né? E às vezes os nossos clientes, não, os nossos clientes não, porque eles já entenderam realmente a realidade da situação. Mas alguém de fora, que às vezes pode estar nos ouvindo, claro, né? Doutores, especialistas em planejamento patrimonial, vai falar que tem que se fazer hoje. Mas sabe o que é, Alex? A gente tem. É igual o médico. Eu falo que o médico ele vai sempre ao pronto-socorro, certo? Sim. Eu não vou. E quando eu for, eu vou ficar escandalizada, né? De ver algumas coisas que eu não iria gostar. A gente sempre viu o que acontece. Então, quando o médico vira para você e fala assim, ó, não corre, porque se você for parar no pronto-socorro, o negócio é feio. Ele está falando de Aqui a gente vai... experiência. Então, de famílias que eu vi vendendo a propriedade, de famílias que eu vi tendo que vender tudo, e de famílias que eu vi perdendo a propriedade em razão do movimento MST, em razão do inventário, é um show de horror. Né? Imagino. Então, quando a gente está aqui falando sobre isso, e você tem um canal que alerta sobre planejamento patrimonial, eu tenho meu canal, os nossos colegas têm um canal, é para que a gente possa de verdade levar a informação que por muito tempo ficou concisa ali em uma classe social, restrita em uma classe social. Isso eu falo Né? muito também. E uma classe social que hoje a gente olha. Você sabe o que uma cliente falou para mim, uma produtora rural? Ela falou assim: doutora, eu achava que isso daí era só para grandes produtores. Aí Fulano faleceu. Fulano, sabe um Fulano assim, um vizinho que não tinha lá tanta coisa, e ele tinha hold. Eu fiquei, eu vou fazer a minha também. Você entendeu? Que é mais uma quebra de paradigma do produtor rural. Sim, sim, sim. Que ele acha que vai burocratizar a vida dele, enquanto a gente vai desburocratizar. Eu acho que você enfrenta umas questões que aqui, para não. Assim, a minha exceção parece que é um pouco a sua regra. Você deve receber aquele produtor rural
que chega no teu escritório com a pampa velha, com arame no lugar de fechadura, tu vai olhar o patrimônio do cara, tá falando ali de 200, 300 milhões de fazenda. E é um cara que você olha, parece um mendigo. Assim, para padrões urbanos, tu olha aquele cara e fala, não, aquilo ali deve ser pedreiro, deve ser ajudante de obra, olha o carro do cara, olha a roupa que ele está vestindo. E quando tu olha, e eu acho que também, por exemplo, uma das suas maiores qualidades, e eu acompanho seu conteúdo, é a simplicidade como você consegue falar com essas pessoas, coisa que não é muito comum. E eu vejo que é também de você estar no agro, de você ser do agro. É coisa mais fácil do que para mim, por exemplo. Eu consigo explicar perfeitamente para qualquer pessoa de qualquer local sobre planejamento patrimonial. Mas eu nem sempre consigo entender a dor do cara do agronegócio. Porque eu não sou do agro, eu não sou desse universo. E você, além do conhecimento muito profundo, muito técnico, você tem a empatia com o cara. Então eu vejo, às vezes, nos seus conteúdos, você explicar coisas bem complexas de formas que até um cara que não é do agro consegue entender. Isso assim, por isso que eu falo, gente, aproveitem os contatos da doutora Priscila. Eles vão estar aqui na descrição desse áudio, na descrição do YouTube. Se você é do agronegócio e não fez nenhuma consulta, ainda não se preocupou de ver como é que se organiza o seu patrimônio através do agro, não perca essa oportunidade de falar com a doutora Priscila. Você não vai se arrepender. E a gente já está se encaminhando para o fim, já estamos com quase 40 minutos de podcast, mas eu estou sabendo que está vindo aí uma novidade aí para o produtor rural, que eu queria que você passasse para os meus ouvintes aí em primeira mão. Tá vendo aí uma coisa aí de contábil, fiscal, tributário, tá tendo uma confusãozinha aí. O que está acontecendo aí de novo, de novidade aí para o produtor rural? Tá. O que acontece? O produtor rural, o que ele faz? Ele divide a operação dele por todo mundo da família, entendeu? Então, assim, se é o patriarca, ele vai dividir a operação dele com o filho, com a filha, com o tio, com o irmão, para quê? Para tributar ali em um valor que ele não vai sair do pequeno produtor pagar um pouco mais de imposto, tá? Então, só para você começar a entender. Para que ele também faça as despesas dele, o que ele ganhou e o que ele gastou na fazenda de trabalho, e aqui eu estou tentando falar assim de uma forma menos ruralês possível, que me falaram que às vezes eu falo ruralês, menos ruralês possível e menos juridiquês possível para que o seu ouvinte consiga me entender e o meu também possa me entender. Então, quando você tem umas despesas e tem o ganho dentro dali do caixa, do produtor rural, você vem compensando. Como que você compensa? Através de notas fiscais. Notas fiscais que foram utilizadas realmente para aquele fim e notas fiscais que foram utilizadas para fazer o balanço aqui e fazer com que o produtor rural não pague, né, algum imposto de renda. O que está acontecendo, Alex? Operação Declara Grãos, que agora está para o Brasil inteiro, que vai começar agora em setembro. A gente está em setembro, então começou agora em setembro, né? E essa Operação Declara Grãos teve ali seu viés em 2019 lá no Sul. Começou-se no Sul e em São Paulo. E foi vendo que as notas fiscais não correspondiam realmente aos fatos ali alegados, tá? Então, assim, tentando florear aqui as coisas para que se possa ir aqui em qualquer partição. Então, o que acontece? Você que é um produtor rural, você pode ser chamado para retificar essas notas, para retificar os seus ganhos e as suas despesas, sob pena de incorrer em multa. O que acontece aqui, Alex? Que a gente sempre fala. Esse produtor rural que ele acostumou em buscar várias notas fiscais, em falar que é uma parceria, mas na verdade ele está arrendando o pasto, tá? Em falar que ele está produzindo, mas na verdade ele está fazendo uma parceria ou está fazendo um arrendamento para tributar menos ou para bater o seu imposto de renda 00, fique sob alerta, porque talvez você possa ser chamado para retificar. E a gente fala sobre isso,
Às vezes, Alex, o produtor rural ele pode pagar menos impostos e ele não se vale do que ele tem na lei para que isso aconteça. Entendeu? Então, talvez quando, doutora, mas se eu for fazer o arrendamento no meu CPF, eu vou pagar muito. Mas às vezes, se ele faz uma alteração, ele consegue reduzir ali de 10 a 15% dos impostos. Então, não é para falar para esse produtor, falar assim, nossa, então você vai pagar todos os impostos. Não, é você reduzir os impostos conforme a lei te determina. Porque uma coisa é certa, a receita está chegando cada vez mais à sua porteira. A receita, e tudo é muito interligado. Né? A gente acha que não, mas é tudo interligado. Hoje é tudo sistema. Então, daqui a pouquinho, todo produtor rural vai estar no sistema. E todas as notas fiscais vão ter que ser lançadas e conferidas. Então, assim, se você é um produtor rural que já está acostumado a fazer assim, porque teu pai fez, tua mãe fez, teu avô fez, teu tio fez, teu vizinho faz, e nunca deu problema, tá ótimo. Não tô falando para você mudar. Mas eu tô te falando que tem como você mudar e gastar menos. E não incorrer nesse risco da operação Declara Grãos vir e poder você ser tributado aí, ou ter multa, algo nesse sentido. E não é de hoje só falando, Alex. É de 5 anos para trás. Olha, então você que é produtor rural e está nos escutando, eu acho melhor você ligar logo para a doutora Priscila, porque você vai precisar dela. Porque eu já vi que essa prática aí ela não é tão incomum, não. Estamos falando aí de jogadinha de nota fiscal, enfim. Eu acho que vale a pena, se você, nesse momento, está nos escutando, é porque tu precisava escutar esse bônus aqui no final. Eu acho que vale a pena você dar uma ligadinha aí para a doutora Priscila. Doutora Priscila, muito obrigado. A gente já está encerrando. Eu já quero dar meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde para quem está me escutando. Foi ótimo estar com vocês aqui. O papo com a doutora Priscila é render mais não sei quantas horas, mas a gente já está no adiantado aqui. Óbvio que já fica o convite para fazer outros episódios aqui comigo. Eu tenho certeza que assim, o papo é muito agradável. A gente vai ficar falando bastante tempo. Queria que você se despedisse aí dos meus ouvintes, fizesse aí as considerações finais. Aí o microfone é seu novamente. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é sempre uma honra falar com você, falar sobre road rural. O agronegócio realmente é algo que eu tenho uma afinidade, né? Eu nasci no meio de fazenda, eu nasci no meio de todo esse cenário, e quando eu consigo fazer com que o meu trabalho chegue às outras famílias, é como se eu conseguisse estender o legado do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, né? Eu sei o quanto é importante, o quanto é necessário. E de fato, assim, eu sempre falo que eu estou junto do produtor rural, ainda mais no cenário que a gente está vivendo. E o que eu poderia falar para o produtor rural é o seguinte: o produtor rural, o cenário atual, né, político, econômico que nós estamos vivendo, não está tão agradável, tanto para o agro quanto para a pecuária. Mas aquele que não fazer nada, ele não vai conseguir passar por essa maré, por essa crise que está aproximando no horizonte. Então, a minha dica única e exclusiva seria: procure um especialista. Não precisa ser eu, não precisa ser o Dr. Alex, procure alguém de sua confiança, busque informações com credibilidade, para que você possa, de verdade, organizar o seu patrimônio, segregar os seus riscos e fazer o que você faz de melhor, que é passar esse legado, essa importância, os seus valores, né? Os seus valores, e não o valor, mas os seus valores, não só para a sua família em si, mas para gerações que você ainda nem viu, nem conhece, mas que estão por vir aí. Então, mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde, né? Dependendo do momento que você está nos assistindo ou nos ouvindo. Até logo, então, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.